CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Conta pra gente, data importante chegando, principalmente para o comércio, a Black Friday, né? Ontem, inclusive, o representante da FEComércio disse que é um período que as pessoas podiam aproveitar para se antecipar às compras de Natal, não só pelos preços, para evitar lojas cheias. Exatamente, viu, Fernanda? A Black Friday está chegando, esse ano acontece dia 24 de novembro, né? E uma preocupação que a gente sempre tem todo ano ou duas preocupações, na verdade. A primeira é não pagar tudo pela metade do dobro, aquela frase famosa, né? Que os lojistas muitas vezes, ou a loja muitas vezes aumenta o preço antes da Black Friday para depois daquele desconto, que na verdade não é desconto, e também não cair nos golpes que começam a aparecer, né, agora, né, já começaram a aparecer alguns golpes relativos à Black Friday nesse caso. Então, vamos lá falar de algumas dicas para os nossos ouvintes sobre, primeiro, para não pagar tudo pela metade do dobro. E tem alguns sites que já fazem o acompanhamento dos preços, tem um gráfico para você acompanhar exatamente como é que está a evolução dos preços de um produto que você está procurando, ou que você está pretendendo comprar na Black Friday, e aí você já sabe exatamente se o preço aumentou ou não dentro das últimas semanas, né? E aí, vamos começar falando do primeiro site, chama-se de Buscapé, www.buscapé.com.br. Você pode ir lá e pesquisar o produto que você está pretendendo comprar na Black Friday, ele vai te dar uma estatística já de como é que foi a evolução desse preço ao longo dos meses, né, ou das semanas anteriores. Outro site também é o Bom de Faro, né, também bondefaro.com.br, também um site gratuito que você pode pesquisar lá as alterações. E também tem o aplicativo chamado Jacotei, né? Também um site que você consegue acompanhar esses preços, né? Inclusive, você pode instalar plugins no navegador para que ele alerte a você caso o preço caia de um certo nível, um certo valor que você quer, já está esperando chegar aquele valor. Quando chegar aquele valor, ele te alerta e você consegue, então, fazer aquela compra, né, sem sustos, né, ou sem pagar nada além do desconto que você tem. Além disso, obviamente, que os golpistas se aproveitam de grandes datas famosas, né, para aplicar os seus golpes. E nesse caso, também não é diferente da Black Friday, e aí já tem alguns golpistas que já aplicam preços de descontos mirabolantes, né, ou valores mirabolantes de produtos na internet, em lojas que são muitas vezes desconhecidas, e você... É importante que você fique atento nessa situação. Sempre que for escolher uma loja para comprar o seu produto, dê uma olhada no Google para ver se tem alguém reclamando sobre aquela loja, sobre aquele produto. Vá lá no site do Reclame Aqui, né, para ver se aquela loja tem alguma reclamação e como é que ela resolve os problemas. Muitas vezes problemas acontecem na parte de vendas online, isso não é nenhuma questão diferente, então, ou seja, problemas acontecem, só que quando você tem uma resolução da loja, a loja está preocupada em atender seus clientes, isso é muito bom. Então, é interessante que vá lá no Reclame Aqui, faça uma pesquisa para verificar exatamente se a loja tem alguma reclamação e como é que ela trata os seus consumidores em relação a isso. Outra questão sempre desconfie, né, de promoções muito mirabolantes, mensagens que vêm para o WhatsApp ou que vêm por e-mail, né? Cheque antes, não clique num link, vá na loja que supostamente teria aquela promoção para fazer a verificação se aquilo realmente é uma promoção mesmo, se tem um desconto real, né, em relação a essa questão. Como a gente sempre fala, desconfiar desses e-mails e mensagens que chegam na nossa caixa postal com ofertas muito, muito fora do normal. Pois é época assim que a gente aumenta os golpes, né? Inclusive amanhã, gente, no Segurança em Foco, a gente vai ter a Polícia Federal exatamente falando disso. Tem uma enxurrada de demandas e denúncias de golpes e mais golpes cibernéticos. Gilberto, ontem até a gente comentava aqui no estúdio, né? Que se você vai ler um cardápio com QR Code, tem golpe. Se você vai passar um Pix, né? Copiar o QR Code da loja, tem golpe. A gente vai voltar a usar o dinheiro de papel. Já pensou? Exatamente, viu? Ou seja, os golpistas, eles se aproveitaram dessa mudança, né, para o mundo digital, né, principalmente acelerada por causa da pandemia, e obviamente que escolheram, né, a casa do digital como também a sua casa, e usando, né, desses motes, dessas mensagens, dessas ferramentas tecnológicas para aplicar os seus golpes. Por isso que é importante a gente ficar atento a
todas essas mensagens, todas essas questões. Desconfie sempre de mensagens estranhas que você não recebe, de origens que você não está acostumado a receber, ou de pessoas ou lojas que você não está acostumado a receber, porque isso pode ser, obviamente, um golpe. O Gilberto, é um período do ano também, você já falou nisso, né? Em que a gente percebe que muitos dos lojistas, eles triplicam o preço nos últimos, por isso que você colocou rastreador, né? De promoções. Isso. Nas últimas semanas, eles vão aumentando gradativamente o valor para a gente achar, ter uma leve impressão de que ele caiu. Exatamente. Ou seja, se a gente acompanha, né, todos esses sites que eu comentei, eles têm um gráfico de evolução do preço nas últimas semanas. Então você vê que lá ele começou com um preço que estava mais baixo, vem crescendo semana a semana, pouquinho em pouquinho, para que você não note um salto muito grande do valor, e chega perto da Black Friday, ele dá aquele descontão. Mas na verdade o desconto, não foi um desconto, ele simplesmente voltou ao preço original lá há 3 semanas, 4 semanas atrás, e você acha que está fazendo um bom negócio, na verdade, você está simplesmente pagando o mesmo preço que tinha no passado em relação a isso. Então, é importante. Importante também, quando você vai fazer esse tipo de compra, Fernanda, é verificar a política de troca, o valor do frete. Muitas vezes o valor do frete é absurdamente alto nesse caso, né? E a questão de tempo de logística, né? De entrega. Muitas vezes você compra alguma coisa que demora 30 dias úteis, muitas vezes até o produto, né, daquela loja é um produto importado que demora 35 dias úteis. Se você não lê as letras miúdas, você vai achar que na semana que vem você está com o produto na sua casa e vai demorar quase 2 meses para ele estar chegando na sua casa lá, já que é uma compra internacional, depende de correio e uma série de situações, até liberação da alfândega. Então, e por isso que é importante anotar todos os itens e prestar atenção em todos os itens da sua compra, para você não ter surpresas quando fizer a compra do seu bem, que você tanto que gostaria de ter, né, na sua casa. É isso. Mais dicas aí, Gilberto? Vamos lá. Bom, é importante a gente só lembrar, né, de consultar, né, o Procon de São Paulo tem um site que indica de lojas que ele não indica, na verdade ele indica, ele tem uma lista de sites que ele não indica de lojas que ele não faça compras, porque as lojas que tiveram algum problema com consumidores, e voltar a lembrar a questão lá do Reclame Aqui, né? Ou seja, é importante que você tenha verificado se a loja tem ou não reclamações e como é que ela trata os seus consumidores. No Reclame Aqui tem de tudo, né, Gilberto? Oi? No Reclame Aqui tem de tudo. Ah, sim, tem de tudo, exatamente. O importante, assim, como eu falei, Fernanda, ter problemas de venda, né, ou seja, é normal, acontece, seja, nada é perfeito. Então, o mais importante não é não ter problemas ou não ter reclamação, é basicamente ver como a loja tratou o seu consumidor. Você teve um problema lá, o produto chegou, não era o que você gostaria, ou chegou com um certo defeito, e você solicitou à loja que comprasse, né, que trocasse aquele produto, e a loja atendeu prontamente, foi lá, fez um excelente trabalho de pós-venda, trocou o produto ou deu um suporte técnico, né, ao consumidor, dizendo como é que ele deveria usar melhor aquele produto em relação a isso. Ótimo, mostra que a loja está preocupada com o consumidor e é uma loja que você pode confiar, né? O problema são aquelas lojas que você comprou, teve um problema e ela simplesmente abandonou o consumidor e não deu nenhum tipo de retorno, nenhum tipo de apoio, né? Então essa é a questão mais importante lá. E por isso que o Reclame Aqui, inclusive, tem uma classificação de lojas, né, que você deve continuar fazendo um negócio com ela, e lojas que eles não recomendam, porque lojas que não têm um atendimento bom com o seu consumidor. É isso. Bom pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Falamos aí de golpe do Pix, né, Fernanda? Então, a Receita Federal está alertando que mensagens enviadas por golpistas via WhatsApp oferecendo descontos para a realização de pagamentos de tributos via Pix. Na verdade, essas mensagens são falsas, né? A Receita Federal não manda esse tipo de mensagem, não envia boletos, não envia nenhum tipo de pagamento por e-mail ou por WhatsApp, também não condiciona concessão de descontos, né, ou retirada de juros, né, para o pagamento por Pix. Então, muito cuidado, você que recebeu algum tipo de e-mail ou mensagem de WhatsApp que supostamente teria vindo da Receita Federal, falando que você, se pagar por Pix, você tem um desconto, né, naquele débito ou naquela multa que você tem, isso é falso. Então, a mensagem é falsa e cuidado, então, com esse tipo de golpe. Tá certo. Tem perguntinha de áudio aqui de um ouvinte nosso.
Eu vou fazer o seguinte, vou pro repórter CBN e volto pra gente responder essas e as outras que estiverem chegando, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Prometi voltar aqui para finalizar o nosso Tecnologia desta quarta com as perguntas dos nossos ouvintes. Patrícia, não é do Black Friday, mas a gente sempre tem respostas, né? Gilberto sempre tem respostas para os nossos ouvintes. Exatamente. Ele pergunta sobre vírus em HD, Gilberto. Gilberto, Fernanda, muito bom dia. Gilberto, eu tenho um HD bem antigo, com mais ou menos uns 15 anos. Nele tem uns arquivos de música em MP3, onde eu baixava de uns sites antigos, né? Onde se baixava em MP3. É possível que neles contenham algum vírus, ou tenha baixado algum vírus junto com as músicas. Esses vírus ainda dão problema no computador hoje em dia? Legal, uma pergunta bem interessante. O que acontece? Esses vírus muito antigos, né, já que um HD desse tempo todo, ele provavelmente, se tiver algum tipo de vírus, são vírus mais antigos, eu diria que quase com certeza que os antivírus mais novos já reconhecem e identificam esses vírus. Então, se você plugar esse HD num computador que tem um antivírus atualizado, a chance de que o antivírus consiga identificar e bloquear a ação desses vírus é bastante grande. Então, assim, eu não teria muita preocupação, não. Se o HD tem esse tempo todo, né, e os arquivos são dessa idade, né, eu diria que quase com certeza que os antivírus mais novos identificam já esses vírus mais antigos, e aí não teria muito problema, não. Então, a ideia é que eu poderia já plugar, né, esses HDs para fazer uma cópia, até porque um HD dessa idade toda, ele tem uma chance grande também de ter problemas, né, de funcionamento mesmo, né? O HD, a gente sabe que o HD ele tem um tempo de vida, né, e está realmente acima do tempo normal de vida de um HD. 15 anos é bastante coisa. É isso, respondemos, Patrícia. Tem mais uma aqui, é golpe, não é isso? É golpe. É do Jesus Luz, antenadíssimo, inclusive, com a CBN. Ele dizendo que tem um golpe novo na internet, páginas fake do programa Viaja Mais Brasil, que ainda nem foi lançado pelo governo federal, mas os criminosos já subiram uma página e estão vendendo passagens aéreas, né? Golpe que foi noticiado hoje cedo pelo Milton Jung e Cássia Godoy aqui na CBN. Que legal! Importante alerta, Gilberto. Veja, exatamente, os golpistas sempre se aproveitam de coisas que estão na mídia, né, que estão chamando a atenção para aplicar os seus golpes. E aí uma boa dica do nosso ouvinte aí, obrigado aí pela sugestão aí e pela dica do golpe do Viaje Mais aí. Muito bom. Até sexta, hein, Gilberto, com mais notícias aqui pra gente na tecnologia. Ok, Fernando, um abraço para você, para os nossos ouvintes, obrigado pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.